ouvintes aqui na casa, aqueles que estão em casa. É sempre com muita alegria que nos reunimos aqui para o estudo do Evangelho. Primeiramente, vou dar alguns recados, alguns de sempre, né? Para desligar o celular, fazer silêncio, que a gente tem a caixinha de vibrações, para a gente colocar o nome de quem está precisando, muitas vezes o nosso mesmo. Que nós temos cursos, né? Que a biblioteca está em reforma. Aí tem aqui, então, ó. A nossa biblioteca ela está passando por uma reforma. E em breve os livros estarão novamente disponíveis para empréstimo. Reforçamos a todos o nosso convite para participarem do projeto Leia Mais. Estamos lendo o livro Tramas do Destino, um romance profundo e tocante, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Semanalmente, os capítulos estarão impressos e disponíveis aqui na casa para os interessados. E no dia 30 de agosto, às 14h30, teremos nosso encontro para partilhar ideias e reflexões que essa leitura nos proporcionou. E no domingo, dia 28 de setembro, a partir das 12 horas, teremos uma macarronada fraterna. Reservem essa data para estarmos reunidos aqui na nossa casa. Todo o dinheiro arrecadado será para nos ajudar nas melhorias que estão sendo feitas em nossa casa, como troca de piso e pintura. Agora vamos para a nossa psicografia. Meu avôzinho. Um dia, um senhor me disse que se eu fizesse o mal, eu perderia uma estrelinha no céu. Disse que o céu estrelado, com imensos pontinhos de luz, são boas ações que se acenderam. Como eu queria ganhar estrelinhas, eu obedecia ao papai e à mamãe, fazia as lições e dividia meus brinquedos. Esse senhor era o meu avôzinho, que eu não conheci em vida, quando me mostraram sua foto. Eu disse que ele me visitava, ensinando-me a ser boazinha e sempre sorrindo, e dizendo-me amar. Hoje estou com meu vovô do céu. Abraço e beijo ele e posso ficar com ele, aprendendo e brincando. Nota da espiritualidade. A vida projeta encontros inesperados. É possível amar os que se foram e os que ficaram, pois a ponte entre os dois planos da vida jamais é interditada aos que se amam. Que linda! Então, vamos à nossa prece. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para ouvir um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo, que será carinhosamente feito pelo nosso irmão Alexandre, e que possamos, prestando atenção, levar ao nosso coração os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Muito obrigado por todos, por terem vindo, né? A Marcela, né, nossa diretora de doutrina, ela nos passou um tema hoje que seria o homem no mundo. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 17, que o título desse capítulo é Sede Perfeitos, né? No começo do Espiritismo, né, o Allan Kardec, ele se encontrava com outras pessoas, né, que eram interessadas, outras pessoas que queriam obter mais conhecimento, que queriam conhecer mais, né, sobre o Espiritismo e sobre também os fenômenos, né, que aconteciam naquela época. A gente está falando aqui do século XIX, né, de 1950 até 1970, mais ou menos, né? E em Paris existia uma sociedade chamada Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ou melhor, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E nessa sociedade acontecia um pouco o que nós fazemos aqui na nossa casa também, que eram reuniões mediúnicas, em que existiam os médiuns e nessas reuniões eram produzidas, né, mensagens mediúnicas. E uma coisa muito interessante é que o Kardec em si ele não era médium, né? Então ele se apoiava no que os médiuns produziam naquela época. E essa mensagem, o homem no mundo, pelo conteúdo da mensagem, a gente pode entender que provavelmente foi produzida numa dessas reuniões com o Kardec ou em alguma outra reunião mediúnica. E ela começa assim: O homem no mundo, é o título, né? Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Ele fala assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, por essa entrada, o que a gente entende, né? Que eles estavam ali reunidos, porque ele fala, um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que reúnem sob o Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos, né? Por quê? Porque toda vez que nós fazemos as nossas reuniões mediúnicas também, nós, de certa maneira, invocamos, né, a presença dos bons espíritos. E ele já alerta, ele já fala que nós não devemos ter nenhum pensamento fútil ou mundano. Por quê? Porque isso prejudica, né? Não só uma reunião mediúnica, mas qualquer atividade espiritual que nós estamos fazendo. Se eu, por exemplo, vou fazer uma oração, né? E fico na minha mente ali, pensando pensamentos fúteis e mundanos, aquilo vai me prejudicar, né? Porque na oração nós temos que estar focados em Deus, né? Então, quando nós estivermos numa reunião, a gente tem que pensar em coisas elevadas, pensar em coisas espiritualizadas, né? Deixar um pouco ali as preocupações e os problemas que nos afligem alguns minutos em suspenso. Porque se nós não conseguirmos focar nossa mente nas coisas elevadas,
provavelmente a reunião que nós estamos participando ali não vai dar frutos substanciosos, né? Frutos robustos ali. Por quê? Porque a nossa mente está pensando em outra coisa. Isso acontece para qualquer atividade nossa, né? Então imagina ali, vou dar um exemplo aqui meio engraçado, né? O jogador vai ali bater o pênalti, né? Da final da Copa do Mundo ali. Aí ele está pensando, eu vou sair daqui, vou comer uma pizza, vou não sei... Ele tem que estar focado naquilo que ele está fazendo, né? No nosso trabalho também a gente tem que ser assim. Quando eu estou conversando com alguém, né? As pessoas percebem quando nós estamos realmente interessadas naquilo que a gente está falando e quando nós não estamos. A gente está conversando com alguém, a pessoa, tá, peraí, aí pega o celular aqui, pode falar, continua falando aí. Aí fica ali, né? É a mesma coisa quando a gente está fazendo uma oração, está numa reunião, a gente precisa estar prestando atenção no que a gente faz, né? Aí o Espírito continua. Não pense, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queremos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Viva como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, ele fala aqui, né? Então, primeiro ele fala, olha, você tem que estar pensando em Deus, pensando em coisas elevadas, né? Tem até aquela música do Gilberto Gil, né? Que fala, se eu quiser falar com Deus, que a letra é linda, né? Então, se eu quiser realmente ter contato com os espíritos mais elevados, eu tenho que ter foco e bons pensamentos. Mas nós não necessitamos levar uma vida mística. O que é uma vida mística? Uma vida mística é aquela vida dedicada somente ao Espírito, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso. Um exemplo que a gente tem no Brasil aqui foi o nosso Chico Xavier, né? O último levantamento que eu vi, o Chico Xavier, ele escreveu na vida dele 420 livros, né? Ele escreveu. Muita gente não consegue ler nem uns 50 na vida inteira. Imagina você escrever 400. Além dele escrever 400 livros, ele atendia pessoas, né? Ele fazia psicografias para as pessoas que iam lá na casa que ele trabalhava, né? Então ele viveu uma vida inteira, né? Praticamente dedicado só à espiritualidade e à ajuda ao próximo, né? A gente também, né, para quem gosta de pesquisar, nós tivemos aí outras pessoas, como por exemplo, uma santa católica chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque nós não somos sectários, né? No espiritismo, a gente não separa, né? E então, se a gente for pesquisar a vida dessa pessoa, é uma vida também dedicada só a Deus, à espiritualidade e à ajuda aos outros, né? Ela se tornou uma religiosa com 15 anos de idade. Agora, para quem não consegue ter uma vida assim, o Espírito aqui já dá outras
Ele fala, olha, você não precisa ter uma vida mística, né? Você pode viver como os homens do seu tempo. Só que aí a gente se pergunta, né? Como que vivem os homens do meu tempo? No caso aqui, homens e mulheres, né? O que ele quer dizer com isso? No caso aqui nosso do Brasil, ele está falando o quê? Que eu vou lá pro boteco, vou no estádio de futebol, faço churrasquinho, fico assistindo televisão, mexendo no celular o dia inteiro. O que é isso? Viver como os homens do seu tempo, né? O que ele quer dizer é que nós temos que viver na sociedade em que nós estamos inseridos, né? Ou seja, nós temos que respeitar as leis, temos que respeitar o convívio entre as pessoas, né? Em muitos países, por exemplo, o modo que a gente se cumprimenta aqui no Brasil é ofensivo. Você vai lá dar um beijinho na pessoa, a pessoa fala, nossa, o que você está, né? Em muitos países você não deve tocar nos outros. Aqui a gente se abraça, né? Se dá Eu estou vendo a pessoa a primeira vez, oi, tudo bem? Tudo, dá um beijinho na pessoa. Em muitos países isso não é aceito, né? Então, nós temos que nos inserir na sociedade em que nós vivemos. Mas ele faz assim, ele fala no final, faça com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar direcionado para o bem, né? Logo, se eu estou num meio onde o mal predomina, eu não devo fazer parte desse mal, né? Eu não devo me refastelar no mal. Nós, os cristãos, né? Porque nós queremos ser cristãos, né? Nós temos que ser pessoas diferentes. A gente tem que ser um pouquinho aquele que destoa ali do ambiente, né? Então a gente tem que ser aquela pessoa, como fala Jesus, que eu coloco a candeia, né, uma vela no lugar alto para iluminar, ou seja, eu tenho que servir de exemplo do que fazer e não me locupletar ali, me associar às coisas erradas, né? Aí ele fala numa outra frase aqui, fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, não os melindre a nenhum deles com que os encontrar. Estejam sempre alegres e contentes, mas com uma alegria de uma boa consciência e a felicidade do herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam da sua herança. Então aqui ele volta naquela questão da reunião mediúnica, né? Você está lá em contato com vários espíritos e geralmente os espíritos que se manifestam são espíritos que estão em sofrimento, né? Então você tem espíritos lá de assassinos, de pessoas que prejudicaram outras pessoas, que roubaram dinheiro, que enganaram alguém, que levaram tiro, que se suicidaram, né? Todos os tipos. E nós não devemos julgá-los. Primeiro, porque nós não conhecemos a história.
Muitas vezes nós não estamos na exata posição daquela pessoa só por não ter tido oportunidade, né? Se nós tivéssemos, às vezes, nascido naquele mesmo local, com aquela mesma família e passado pelas mesmas coisas que aquela pessoa passou, nós poderíamos ter feito coisas até piores. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos ali para ajudar, auxiliar, e não para julgar aquela pessoa, né? Então, por isso que ele fala que não melindreis, ou seja, não envergonhe, não julgue, não fale daquela pessoa, né? E isso serve tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Então, quer dizer, o encarnado também, né? Se eu quero fazer um trabalho de auxílio, de ajuda, de caridade, eu não tenho que escolher ali, esse aqui eu ajudo, esse não, né? Porque nós não sabemos. Quem sabe nós não passamos por aquilo antes, nós não fomos os que prejudicamos os outros, que fizemos mal a alguém, né? Então, a gente tem que estar, ele fala, estejam sempre alegres, mas com a alegria de uma boa consciência, ou seja, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é quando nós temos a consciência tranquila de que nós estamos fazendo algo de bom para alguém, né? Mais à frente ele fala assim: a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta ao começar ou acabar uma tarefa que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe num impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção quando essa tarefa acaba. Ao fazer qualquer coisa, volte seu pensamento à fonte suprema. Não faça nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Aí, essa é uma lição assim que às vezes ela pode ser até perturbadora um pouco, né? Porque ninguém gosta de ficar sendo vigiado, né? Imagina você estar numa casa assim, que tem uma câmera ali, né? Não é nem numa casa, né? Que você tivesse ali, hoje em dia a gente tem, né, o drone, né? Ficasse um drone assim com uma câmera filmando tudo que você está fazendo na sua vida. Mas é mais ou menos isso. Nossa consciência, ela observa tudo o que a gente faz, né? Então, se nós estamos fazendo atos que nós possamos nos envergonhar, eu não deveria fazer aquilo, né? Ele fala, olha, você não deve se privar dos prazeres que a condição humana permite, né? Então nós podemos ter bons prazeres, se encontrar com a família, ter um almoço com a família, com os amigos, viajar, pegar uma praia, né? Comer lá um docinho, comer uma comida que eu gosto. Tudo isso permitido, a gente pode fazer. O que nós devemos evitar são atos que nos envergonhem, né? Aqueles prazeres vis, aqueles prazeres das paixões, né? E aqui eu não preciso ficar citando
né, o que sejam essas coisas, porque nós sabemos muito bem, né? São aquelas coisas que despertam aquele lado mais animal que nós temos, aquele lado instintivo, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar. Mas os prazeres elevados, sim, né? A gente tem que desfrutar, não tem problema. Mas ele fala assim: não faça nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar o seu ato. Então, se eu estou fazendo um ato lá, vil, se eu me lembrar de Deus e aquilo me envergonhar, não devo fazer. Porque, né, não é algo recomendável. Não, as leis divinas, elas são um pouco diferentes da justiça humana, né? Porque a justiça humana, ela é assim: você comete um ato ali, né? Então as leis existem para que você seja impedido de fazer aquele ato, né? Então, não é permitido pular a catraca do ônibus aqui, né? Então é uma lei lá. A lei divina, ela não impede que nós não façamos nada, né? Você pode ir lá, pular a catraca do ônibus, você pode roubar alguém, você pode prejudicar alguém no trabalho para ficar com o emprego da pessoa, você pode trair a mulher, trair o marido, né? Tudo isso você pode fazer. Não, Deus não impede que nós cometamos nossos atos, mas nós enfrentaremos a consequência inevitavelmente. É impossível nós fazermos algo e não enfrentar a consequência na lei divina. E a encarnação, a reencarnação, ela é a chave para a gente entender como é que Deus opera, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa violenta. Eu gosto, né? Eu exerço a violência na minha vida verbalmente e fisicamente. Numa próxima vida, eu posso sofrer violência. Eu sofro a violência, né? Daí eu sinto na pele, eu sei como é que é sofrer violência. Aí numa outra vida, eu volto numa condição que eu posso exercer a violência amplamente. Seja pela minha posição social, pelo meu porte físico, por um cargo que eu tenha, né? Mas eu não exerço. Por quê? Porque eu já adquiri a experiência de que a violência é algo que eu não devo fazer. Então, eu fui violento, sofri violência. Na outra encarnação eu não exerço a violência, apesar de poder exercê-la amplamente. Então eu já aprendi aquilo, já evoluí espiritualmente. Numa vida eu roubei, né? Roubei dinheiro de forma violenta ou por causa de uma posição num cargo, num emprego, etc. Numa outra vida eu sofro, né? Sou roubado, sou enganado, ou levo uma vida miserável porque outras pessoas roubam também. Aí numa próxima vida eu volto com condições muito grandes e amplas de roubar ou de me corromper, e eu não me corrompo. Então eu já provei,
né? Que aquele defeito que eu tinha, eu já resolvi. Então é assim que nós evoluímos espiritualmente. E isso, eu falei dois vícios, né? A violência e o roubo. Mas a gente tem um monte de vício, né? Nós temos preguiça, a gente tem inveja, a gente gosta de falar mal dos outros, a gente se refestela na comida, né? Gosta ali né? Tem vaidade e assim por diante. Aí cada vida que eu vou vivendo, eu vou tentando resolver esses problemas. E daí eu vou avançando, até que eu me torne um espírito elevado. O maior exemplo que nós tivemos aqui na história humana foi o de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina espírita nos fala que foi o espírito mais elevado que já pisou aqui no planeta Terra e é o nosso modelo. A gente tem que tentar almejar se tornar como ele, né? E mesmo ele, se a gente for ver no Evangelho, né? Ele foi em casamentos, ele participava de jantares, ele dançava, né? Ele se alegrava com a companhia das pessoas. Então, mesmo ele aproveitou os prazeres que nós também podemos aproveitar na nossa vida, mas de uma maneira sadia, né? Ao contrário, por exemplo, daqueles que o acusavam, que eram os fariseus. Os fariseus, eles jejuavam, eles se abstinham de certos tipos de comida, eles não dançavam, não participavam de festas. E eram como Jesus Cristo descreveu, né? Bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão, né? Por isso que eu falei isso, porque ele começa ali, né? A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre ou em repelir os prazeres que a condição humana permite, né? Os fariseus eram esses daí, eles eram severos e lúgubres, eles se vestiam de preto. E Jesus era uma pessoa do povo ali, ele se vestia igual qualquer pessoa, né? Então, para eu vir falar aqui, eu não preciso colocar uma roupa especial, uma coisa diferente, usar um chapéu. Não, a gente vem aqui, se reúne, fala, né? Como Jesus fazia. Aí continuando aqui. A perfeição, como disse Jesus, encontra-se na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a vida de uma pessoa egoísta. E aqui ele está falando um pouco dessas pessoas que, dando aquela desculpa ou dando aquele motivo de servir a Deus, não querem viver em sociedade, se isolam ali, né? Quando, na verdade, para você conseguir ajudar alguém, você tem que viver no meio das pessoas. Senão você não consegue, né? Tem
uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta assim: o que é a caridade como Jesus a entendia? E os Espíritos respondem 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Ou seja, tentar ser bom com todas as pessoas. Não só ali para minha família, né? Minha mãe, meu pai, meus filhos, mas também com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com as pessoas que convivem comigo, com alguém que eu encontro na rua, me pedindo lá um dinheirinho, né? Quantas vezes eu já na minha vida, né, a pessoa vinha pedir alguma coisa, eu fechava lá o vidro do carro e fingia que não tinha ninguém ali do meu lado. Isso não é caridade, né? Quer dizer, eu não posso dar nem uns segundos de atenção para a pessoa. Aí eu venho aqui, tomo passe, rezo, né? Então, benevolência para com todos. Inclusive para aquela pessoa que eu não vou muito com a cara dela. Difícil, né? Aí eu vou para a segunda, que ele fala aqui: indulgência para com os defeitos alheios. Ou seja, não ficar reparando no defeito dos outros. Por quê? Primeiro porque eu também tenho um monte de defeito. E geralmente o defeito do outro é aquele que eu tenho e que eu não gosto. Eu reparo no outro, mas em mim, né? Até Jesus também fala lá no Sermão da Montanha: como é que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não vê uma trave no seu próprio olho, né? Esse segundo passo é muito mais difícil que o primeiro, né? Porque eu posso ser bom, mas eu reparo nas outras pessoas. Falo: olha como é que aquele cara lá come, aquele outro lá fuma, o outro bebe, o outro só pensa em futebol, a outra só quer pintar a unha, assim por diante, né? Tem vários aí que a gente faz. Então isso também não é caridade. E o terceiro, que é o mais difícil de todos, é o perdão das ofensas. Né? O perdão das ofensas, eu acredito que seja a tarefa mais difícil. Porque a gente consegue, né, fazer promessas, né? Eu vou subir uma escadaria ali, de um local ali, até meu joelho ficar sangrando. Vou a pé aqui de Santo André até uma cidade lá, paro de comer tal coisa e tal, mas perdoar uma pessoa ali que pisou no meu pé é muito mais difícil do que fazer essas coisas, né? Essas coisas aí são fáceis. Perdoar alguém é dificílimo. Quanto mais, né, eu me sinto ofendido, mais difícil é eu perdoar, né? E a primeira caridade, ela é o do pensamento. É o primeiro passo ali. Né? O que eu penso dos outros quando eu vejo ali uma pessoa? O que eu acho daquela pessoa? Né? Então, por isso que ele fala aqui no primeiro parágrafo: a perfeição encontra-se inteiramente na prática da caridade. Então, se eu quiser ser um espírito elevado, se eu quiser um dia alcançar um nível, né, de paz, de felicidade,
de alegria, de harmonia na minha vida, eu tenho que praticar a caridade. Não existe outro jeito, né? Se Jesus Cristo, por exemplo, tivesse escrito ali um livro, né? O Evangelho por mim mesmo, né? Aí ele chegava ali no Pedro, no André, no Tiago, no Mateus, olha, eu escrevi esse livro aqui, vocês começam a pregar aqui para as pessoas e tal. O que ia ter acontecido? Eles iam falar, ó, sai daqui, o que você quer, né? Por que aquelas pessoas abandonaram o trabalho, as famílias, o que eles faziam para seguir a Jesus? Porque eles viam o que ele fazia e o que ele falava, mas principalmente o que ele fazia, né? Então, eu posso ler 1000 livros, eu posso passar o dia inteiro num templo, numa casa espírita, numa igreja, num terreiro, numa sinagoga, numa mesquita. Eu posso ficar com a Bíblia, o Alcorão, a Torá ou qualquer outro livro embaixo do braço. Se eu não praticar a caridade, isso não adianta de nada. É só alguma coisa que você está lá adquirindo de conhecimento, né? Mas eu não vou me tornar um espírito elevado, né? Eu tenho que praticar, fazer. Se eu não fizer... Tanto é que o apóstolo Paulo fala, a fé sem obras é vazia. Então não adianta nada eu falar, eu acredito em Deus, em Jesus, eu rezo 5 vezes por dia, eu tenho ali um altarzinho em casa. Se eu não praticar o bem, não adianta nada. Último parágrafo. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar de Deus, seja preciso se entregar ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não. Sejam felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer com que se feche a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, quando ele fala se entregar ao cilício ou se cobrir de cinza, cilício era tipo um cinto, assim com umas pontas, que os monges colocavam na perna, na coxa e apertavam para aquilo doer, quando eles andassem. Que nisso eles estariam fazendo penitência. E se cobrir de cinza é porque muitas tradições religiosas têm esse ritual, né? De se cobrir de cinza. Nas religiões cristãs, as pessoas fazem isso na quarta-feira de cinzas, né? O pessoal lá coloca a cinza na testa. Então ele está um pouco falando assim, né? De que você fazer um ritual não é isso que vai fazer você entrar em contato com Deus, né? Os rituais, eles são importantes porque eles nos fazem lembrar, né, de Deus, de Jesus. Às vezes em casa, né, tem pessoas que gostam, acende uma vela, tem ali um quadro de Jesus, né? Isso tudo não tem problema nenhum, mas o errado é achar que isso é o que vai fazer você se dirigir a Deus, não, né? O que ele fala aqui, ó, na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer com que se feche a
feche, né? Quer dizer, fique triste, né? A face dos que vos amam e vos dirigem. Esse aqui, vos dirigem, ele está falando dos espíritos, nossos mentores, os nossos anjos da guarda, etc. Então, se eu quiser realmente me aproximar mais de Deus, é pelo pensamento e pelas minhas atitudes. Que eu tenha pensamentos bons, elevados, na direção do bem, né? Que eu evite pensar mal dos outros, pensar em coisas ruins e fazer atos que não me envergonhem e que não ofendam a Deus. O que são atos que ofendam a Deus? Tudo que é contrário ao bem, né? Tudo que possa prejudicar alguém. Aliás, isso é um balizador muito bom para a nossa vida, né? Eu vou fazer uma coisa. Eu gostaria que fizesse comigo? Não. Então não faço. Vou fazer algo, falar, né? Pensar. Gostaria que fizessem para mim isso? Seria legal, seria muito bom. Então eu vou lá e faço. Se eu seguir essa regra, que inclusive se chama regra de ouro, eu vou estar sempre tomando a atitude correta. Em qualquer situação, qualquer lugar, né? Com qualquer pessoa, né? Então assim, me ponho no lugar daquela pessoa lá. Gostaria que fizesse para mim aquilo? Não. Então está errado. Mesmo a distância, né? Mesmo sentado do meu lado ali, mas, né? E a gente consegue ver se nós realmente evoluímos quando nós estamos sozinhos, né? Porque daí não tem ninguém vendo. Então, se eu consigo tomar a atitude correta sem ninguém estar vendo, ou se ninguém conseguir saber ou perceber aquilo que eu estou fazendo, tanto melhor se eu fizer o bem. Porque também fazer a coisa certa só porque os outros estão olhando, tudo bem, você está fazendo a coisa certa, mas você ainda não é ali o perfeito, né? Porque o capítulo aqui é ser de perfeitos. Né? Então eu estou ali a caminho, mas ainda não cheguei lá. Tá bom? Nossa, começou com pouca gente e agora lotou, né? Que legal. Então, muito obrigado a todos aí por terem vindo, tá? Uma boa semana e espero aí reencontrar vocês aí numa próxima oportunidade. Tá bom? Tudo de bom. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais uma vez pelo pão da vida que alimenta o nosso espírito. Gostaríamos de aproveitar esse momento de paz para encaminhar as nossas melhores vibrações para todos os irmãos em sofrimento, seja ele físico, mental ou espiritual, que todos possam ser consolados. E pedimos também pela paz mundial, que os governantes possam ter noção das vidas e das necessidades das pessoas, para que consigamos alcançar a paz. Que possamos voltar em paz e em segurança para os nossos lares e que possamos estar aqui na próxima semana para aprender mais um pouco. Que assim seja. Graças a Deus.